Bom, pessoal, esse vídeo aqui tem algumas coisas que eu já mostrei na análise crítica, mas como eu estou analisando João assim, destrinchando, né, o Evangelho, então vai ser um pouco repeteco, por isso que eu vou deixar público. Vou mostrar algumas estranhezas aqui, agora nos outros capítulos de João. João narra em seguida, né, que Jesus expulsou os vendedores do templo, né, que nem os sinóticos. Até aí tudo bem. Mas aí ele narra, né, uma discussão que só tem em João acerca do templo. Responderam os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazer isto? A Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo, em 3 dias eu levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Esse 46 anos aqui, provavelmente eles devem estar se referindo à reforma de Herodes, tá, pessoal? Porque o templo já vinha desde lá de Zorobabel. Mas ele falava do templo do seu corpo. Só que essa discussão que João está narrando aqui, segundo Marcos, que é o evangelho mais antigo, isso eram acusações falsas. Marcos disse aqui, ó: e os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele. Falsamente, então eram acusações falsas. Mas os testemunhos não eram coerentes. E, levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos-lhes dizer: eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. Então, segundo Marcos, isso daqui, ó, que João está narrando, ó, era um testemunho falso. Então, quem que está falando a verdade? Marcos, que disse que eram falsas acusações, ou João, que disse que não, isso realmente aconteceu? Então, será que o evangelho de João é um falso testemunho? Fica aí para reflexão. Depois o autor diz que Jesus fez muitos sinais ali em Jerusalém, né? O que contradiz a pergunta dos fariseus, que os fariseus perguntaram ali para ele, ó: que sinal nos mostras para fazeres isto? Só que, segundo o autor, ele tinha feito muitos sinais ali em Jerusalém. Ó, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então ficou uma pergunta: ele fazia ou não fazia sinais ali? Depois de uma longa discussão de luz e trevas lá com Nicodemos, que eu já mostrei no outro vídeo, então não vou citar nesse, vem aquela questão também contraditória, né, que Jesus batizava e não batizava. Que ele fala aqui mais de uma vez que Jesus batizava. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles, e batizava. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João. E disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, que você deu testemunho, ei-lo batizando. Então Jesus batizava. E aí no outro capítulo ele fala de novo que ele batizava e não. Ó. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, aí ele coloca: ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então, como que a gente vai tomar isso aqui como uma coisa preservada ou histórica, ou como alguns dizem, né, que Deus preservou a sua palavra, se no mesmo livro fala 3 vezes que ele batizava, mas também fala que ele não batizava? Aí é complicado. Naquela discussão com Nicodemos, Jesus se compara à serpente Neustã, lá de Moisés, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A serpente que foi destruída, porque ela gerou um culto idolátrico em Israel. Aqui, ó. Aqui acho que é Ezequias. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Portanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Então é muito estranho, né, que João coloca que Jesus se compara, de uma forma tipológica, com uma serpente que foi condenada porque gerou um culto idolátrico. Muito estranho. E aí na discussão com a samaritana, que eu já mostrei naquele vídeo que seria muito improvável essa discussão, né, por vários objetivos que contradizem as crenças dos samaritanos, Jesus é bem claro, né, ao dizer que é o Messias, mesmo não sendo essa uma crença dos samaritanos. A mulher fala para ele: eu sei que o Messias vem. Aí ele fala para ela: eu sou. Sendo que, segundo os sinóticos, Jesus não deixava ninguém saber quem ele era. Ele era mais discreto. Que nem você vê aqui em Marcos, ó, quando ele curava alguém, ele falava: ó, não diga para ninguém. Ou seja, não sai espalhando por aí, senão as pessoas vão achar que eu sou o Messias. Aqui em outro momento, quando ele ressuscita aquela menina, ele fala: ó, mandou expressamente que ninguém o soubesse. Então é muito curioso, né, que no 4º evangelho Jesus é mais explícito do que os primeiros evangelhos, onde ele era mais discreto. Tá bom, pessoal? Analisem essas passagens e tirem suas próprias conclusões. Paz a todos.